Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio, estamos no 20º dia do projeto de 21 dias de jejum e oração, a exemplo de Daniel. 20º dia, 20ª chave. E qual é a chave que eu quero liberar sobre a sua vida? É consagração de vida. Essa é a chave. Daniel se consagra. E ele se consagra durante 21 dias, orando, jejuando, chorando, se quebrantando. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 3, a Bíblia diz: naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteado por três semanas inteiras. 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas completas. É isso mesmo que ele fez. Ele se consagrou ao Senhor para viver algo sobrenatural. Sabe, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e de todo o espírito, ou melhor, do espírito, né? Purifiquemo-nos para aperfeiçoamento, para uma vida de santidade, de temor a Deus. Deus requer de nós uma vida consagrada. Uma vida consagrada nos leva a nos separar do mundo. No livro de 2 Coríntios diz isso, que nós devemos nos separar do mundo. Lá no capítulo 6, o versículo 16 ao 18, diz que nós precisamos ter esse consenso de que somos santuários de Deus. Somos santuários de Deus. Porque nós somos santuários do Deus vivo. Deus falou que habita em nós. Ele está entre nós. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Pelo que sair, diz o Senhor, e no meio deles eu estive. O Senhor está no nosso meio. O Senhor fala que nós não devemos tocar em coisas imundas. O Senhor fala que Ele será o nosso Pai. Nos terá por filhos e filhas. Deus fala isso. Meu querido, uma vida consagrada nos constrange a fugir do mal. Nos constrange a não servir a 2 senhores. Uma vida consagrada nos constrange a não marcharmos, ou melhor, não mancharmos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, ou seja, santuário de Deus, que o Espírito habita em nós? Sabe, se você for meditar lá no livro de Salmos, capítulo 141, o salmista, ele faz algumas observações, buscando uma vida de consagração, uma vida de santidade. Porque consagração significa dedicar-se inteiramente a algo. O desejo do salmista era exatamente isso. O desejo de santificar a vida é produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Talvez você diga: mas pastor, como é que eu devo consagrar a Deus? Meu querido, você precisa buscar santidade no ouvir. Aquilo que ouvimos determina muito de que está sendo formada a nossa personalidade. Muitas vezes a influência do que ouvimos pode prejudicar a nossa vida espiritual, pode trazer malícia no nosso coração. Por isso eu falo com você: consagre os seus ouvidos ao Senhor. Você precisa buscar santidade nos lábios. O salmista falou que gostaria que o Senhor pusesse guarda na sua boca, vigia nos seus lábios. Davi queria cuidado no que falar. Ele queria isso, ter esse cuidado. Meu querido, a nossa boca precisa ser consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Para quê? Para falar somente aquilo que agrada ao Senhor. Você precisa pedir a Deus que guarde a sua boca. Pedir a Deus que perdoe os seus pecados, o que a sua língua profere que não agrada a Deus. Você precisa pedir isso a Deus. Meu querido, faça um propósito
de não falar mais palavras feias, xingar, falar palavrões, palavras que tenham duplo sentido, palavras pejorativas. Faça um propósito a Deus, consagre os seus lábios. Procure cantar apenas louvores a Deus. E principalmente, aprenda a falar a palavra do Senhor. Faça isso, consagre os seus lábios a Deus. Você precisa consagrar buscando santidade do seu coração. Não permita que o seu coração se incline para o mal. O salmista consagrou o seu coração ao Senhor, porque ele sabia sobre tudo que se deve guardar. Guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida, como diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Meu querido, é muito importante consagrar o coração para Deus. Entrega o seu coração ao Senhor, as suas emoções, os seus sentimentos. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração exposto a sentimentos maus que contaminam a nossa vida. Por isso é que nós precisamos pedir a paz de Deus, paz no Senhor, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente. É isso que você precisa falar com o Senhor a cada dia, porque o seu coração não deve ser lugar para guardar amargura ou coisas ruins. O seu coração precisa ser o trono de Deus, o lugar onde o Senhor vai estar. Sabe, para você saber se o seu coração é consagrado a Deus, basta examinar o que é valioso para você. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 34, onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Meus queridos, as suas palavras também demonstram se o seu coração está cheio de Deus ou não. Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, que a boca fala do que o coração está cheio. Meu querido, consagre o seu coração a Deus. Você precisa consagrar também a sua mente. Consagre a sua mente. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua mente. Os nossos pensamentos precisam ser disciplinados. Meu querido, leve cativo todo pensamento em obediência a Cristo. A sua mente foi criada por Deus para o seu bem e não para o mal. Então recuse todo pensamento maligno na sua vida. Lute para ocupar o seu tempo com coisas que edificam você, que sirvam ao Senhor. Consagre a sua mente a Deus. Você precisa consagrar os seus olhos. Os seus olhos. Você precisa dizer como salmista: Senhor, os meus olhos estão fitos em Ti, porque eu confio no Senhor. O salmista foi pela purificação dos seus olhos. Nós precisamos aprender a olhar mais para Deus e a olhar menos para o mundo. Você precisa dizer: não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Jesus ensinou que os teus olhos são lâmpadas do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então, meu querido, o jeito de ver as coisas determina as suas intenções. Por isso é que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a olhar tudo como Deus vê, do jeito que Deus vê. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Está entendendo? Consagre os seus olhos ao Senhor, em nome de Jesus. Consagre você, todo o seu corpo, todo o seu ser a Deus. A vida de consagração deve ser uma busca constante, até que nós alcancemos a dimensão de sermos totalmente consagrados e santificados a Deus. Consagre a sua vida, consagre-se por completo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Assim eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.